Já nos Estados Unidos não tem isso, de lote padrão, lote fracionado. Lá, você tem $10. Você vai lá e compra $10 do que você quiser. Ah, eu tenho $1. Você vai lá e compra $1 da ação que você quiser. Da Amazon, da Tesla, do que você quiser, você compra lá o valor que você tiver. Não tem essa de fracionado. Ele vai pegar seu $1, você vai pegar uma fração do valor daquela empresa, entendeu? Bacana. É meio que parecido com as criptos, né? Você pega ali e pega uma fração das satoshis. Isso. Show. Bacana. Comigo na bolsa, nas criptomoedas eu tô arriscando mais, né? Só que é que nem você falou, eu ainda não arrisquei. Pra mim isso é um bicho de 7 cabeças, eu ainda tava por fora. Mas é bacana isso aí, é interessante. Da Bolsa de Valores dos Estados Isso, Unidos? da bolsa. Então, interessante, cara. Assim, investir em criptomoedas, você já tá dolarizado também, né? Que é o dólar ali, o USDT, ou a BUSD, no caso da Binance, né? Porém, todo mundo vai chegar um dia que vai ter que ter alguma coisa nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, cara, ele gira a economia do mundo. Se eu não estou enganado, tá? Tô meio desatualizado. Mais de 50% ou 60% de todo investimento, todo o mercado financeiro gira nos Estados Unidos. Do mundo, cara. Então imagina, pega o mundo, quantos países nós temos? Mais da metade desse mercado financeiro, da economia, acontece nos Estados Unidos. Então temos que ter alguma coisa nos Estados Unidos, cara. No caso, é até interessante também, você estava falando sobre o lance de política, não puxando, né? Mas o pessoal estava reclamando muito porque parece que agora o presidente está imprimindo muito dinheiro. Você acha que isso vai influenciar negativamente o pessoal que investe ali nos Estados Unidos? Por exemplo, que nem você na bolsa. Você está investindo na bolsa americana. Você acha que isso vai afetar negativamente? Então, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Durante a pandemia, o mundo todo injetou muito dinheiro, imprimiu muito dinheiro, muito papel moeda. E isso gera uma inflação. Assim como no Brasil a gente está com a inflação aí, você vai lá comprar uma carne. Você vai comprar o saco de arroz, que foi tão falado uns tempos atrás, né? Tá caríssimo. Por quê? É a inflação, cara. A inflação é a lei da oferta e da procura. Tem muita gente comprando, na época lá que entrou a pandemia. Vai ter lockdown. Você não vai conseguir sair da sua casa. O povo desesperou, correu lá pro mercado, encheu os carrinhos, foi comprando, e aí faltou o alimento. Faltou entre aspas, né? Porque o produtor do alimento, para ele colocar mais arroz, para ele tá vendo que tá tendo gente que tá comprando, então ele vai colocar num preço mais caro. Essa é a lei da oferta e da procura. Se tem muita procura ali, muita gente procurando, o preço vai subir, cara. O preço vai subir. Aí quando o pessoal começar a parar de comprar, a tendência do preço é ir voltando ao normal. Essa é a tendência. Agora, a inflação, injetar dinheiro. O Brasil está com uma inflação alta, está ali cerca de 8%, acho que um pouquinho mais de 8% a inflação. Os Estados Unidos, que é uma referência, está com um pouco de inflação também, por quê? Estão injetando muito dinheiro, e no mundo todo. Então, a inflação é um risco mundial. Só que o que o Brasil está fazendo para combater a inflação? Ele está subindo a taxa Selic. Vocês já ouviram falar aí da taxa Selic ou não? Sim. Então, a taxa Selic a gente vê todo dia na TV falando, no jornal, né, quem acompanha. A taxa Selic fechou em tanto, a taxa Selic tá assim. Por quê? É a taxa básica de juros, é a Selic. Que hoje a nossa taxa Selic aí, na última reunião que teve, subiram ela tá hoje em 4,25% ao ano. É a taxa Selic hoje. Essa taxa, comparada aos governos passados, do Lula, da Dilma e etc., está bem abaixo do que era. Tá? Então, a taxa Selic está bem baixa para a realidade do Brasil. Porém, alguns meses atrás, chegou em 2%. Foi a mínima histórica. Chegou a 2%, uma taxa excelente. Por que é importante a taxa Selic estar baixa? Porque com a taxa Selic baixa, aquece a economia. O que é? Você vai no banco, você vai pedir um empréstimo, você vai comprar um imóvel, vai financiar, vai ser mais barato. A taxa Selic baixa, você vai pagar menos juros. Os seus juros vai ser mais barato, ou seja, o grande empresário, as empresas vão pegar empréstimo para aumentar suas empresas, para crescer, e isso vai gerar mais emprego, vai aumentar a economia, ou seja, a taxa Selic baixa
é muito bom. Países de primeiro mundo têm uma taxa Selic ali próximo de 0. Tá? E o Brasil bateu 2. Só que agora começou a subir por quê? Porque a inflação começou a subir. E um dos mecanismos para controlar a inflação é você aumentar a taxa Selic. Então o governo federal aqui, o Bolsonaro, o Guedes, a equipe deles, está fazendo certinho, está aumentando a taxa Selic para poder controlar a inflação. E assim que a inflação estiver controlada, eu acredito que eles vão tentar diminuir novamente. Bacana. Foi legal. A taxa Selic baixa, então o giro ele acaba maior, né? Aqui no caso no Brasil, né? Então, quando bateu os 2% foi quando. Deve ter sido na época que a galera também começou a receber, quem recebeu aí a questão do auxílio, né? Que começou a gastar mais o dinheiro, fazer a nossa mercado movimentar, né? É isso que a galera fala, né? Movimentou a economia, porém injetou muito dinheiro e aí começou a subir a inflação. Entendeu? Começou a criar dinheiro do nada. Sabe? Foi lá e começou a criar dinheiro, injetar dinheiro para pagar o auxílio emergencial e pagar tudo. E aí alguém tem que pagar essa conta, né? E a inflação começou a subir, então eles estão agora aumentando a taxa Selic, a previsão até o final do ano dela chegar ali um pouquinho acima dos 6%. Então estamos em 4 e pouquinho. E se você colocar, por exemplo, a poupança ela é baseada na taxa Selic. Se você deixar seu dinheiro na poupança, que é o pior investimento que existe, tá? Aí eu sei que muitos brasileiros usam a poupança, porque a nossa mentalidade, a gente foi criado deixa seu dinheiro na poupança que vai render. Só que é uma ilusão, vou explicar por quê. Você deixa seu dinheiro na poupança. E a poupança, ela paga 70% da taxa Selic. Então hoje a poupança está te pagando 3% ao ano. 3%. Então vou dar um exemplo. Você deixa R$100 na poupança. Se você não mexer nesses R$3, em um ano, ela vai render R$3. R$3 só, em um ano. Tá? E a nossa inflação hoje está um pouco acima de 8%. Então, por que deixar o dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro? Porque a poupança rende menos que a inflação. Então, seus R$100 que você colocou hoje, se você deixar lá um ano, na poupança vai te voltar 3% a mais, ou seja, 103. Porém, se você for comprar a mesma coisa, as mesmas condições que você tem hoje, daqui a um ano, com a inflação que temos, os seus R$100 vai valer menos de 90. Ou cerca de 90 e pouquinho, por conta da inflação. Então você está perdendo dinheiro. Seu dinheiro está rendendo menos que a inflação. Dá para entender isso? Esse é um problema sério, né? Realmente volta de novo naquele lance da educação financeira, porque uma pessoa é que nem aquele lance do mercado vender algo por R$4,99. Não é assim. Então a pessoa tem a ilusão de que rendeu, mas por mais que você sacou os R$103 ali que seja, ele vale menos do que quando você colocou naquele momento, né? Só que a pessoa não enxerga isso, né? É realmente porque não tem essa visão. Então, o investimento, para você investir em algo, tem que render no mínimo a inflação. No mínimo. Para você estar ali, eu tô com investimento, cara, tem que render a inflação. A inflação tá 8% ao ano, invista em alguma coisa que vai te dar, no mínimo, 8% ao ano. Vou dar uma possibilidade aí. O tesouro direto mesmo. Tem três formas de investir no tesouro direto. Tem o tesouro IPCA, o tesouro pré-fixado e o tesouro Selic. Tá? Esses três. O tesouro Selic, ele vai render baseado na taxa Selic. Então, de acordo com o valor que a taxa Selic está, igual hoje está 4,25, ele está rendendo mais ou menos isso ao ano. O tesouro pré-fixado, normalmente vai render acima da taxa Selic. Vai render acima da taxa Selic. Então, porém, você tem um prazo para resgatar ele. Você tem o tesouro pré-fixado 2022, 2030. Você tem ali, você vai deixar, ele vai prometer que vai te dar, digamos, 8% por ano. Porém, se você deixar até aquela data, tá? Vai te pagar 8% por ano o seu dinheiro ali. Você pode resgatar antes, pode. Só que aí você pode resgatar com lucro ou com prejuízo, tá? Então, e tem o tesouro IPCA, que esse tesouro direto aí, o IPCA, ele é para combater a inflação. Você vai receber o tesouro Selic, que é a taxa Selic, mais uma taxa que é a IPCA.
Então, para quem quer assim pensar no longo prazo, com a nossa inflação daquele jeito, o Tesouro IPCA é um ótimo negócio para pensar na sua aposentadoria, tá? Porque vai estar rendendo sempre, pelo menos ali, acima da inflação. O Tesouro, né, na época, há uns anos atrás, eu trabalhei na Caixa Econômica, né? Eu trabalhei na época que a galera estava começando a saber aí sobre o Tesouro Direto. Lá para 2012, assim, pelo menos assim, é uma coisa que, no caso, a minha gerente, o Ricardo, trabalhou comigo lá. Nosso gerente começou a passar, assim, pra gente, né? Só que a galera tinha muito receio, né? Por conta dessa, no caso desse tesouro, que você tem o prazo para você estar retirando, né? A galera tinha um certo receio para investir. E todo mundo, não, deixa na poupança, deixa na poupança. Eu atendia um pessoal aí com uma carteira, né, um pouco com rendimento, um salário, assim, um pouco mais alto. As pessoas muitas vezes, né, acabavam deixando. Quando eu conseguia, a gente, né, às vezes acabava investindo numa LCI, né, que é, para quem conhece, a letra de crédito imobiliário. Eu não sei nem se tem ainda hoje em dia, porque já faz tantos anos. Tem sim. Mas era bem difícil. A maioria deixava, falava, não vou deixar aí, depois eu mexo. E aí ficava. Então. E o Tesouro já tava rolando. E tinha algumas pessoas que acabavam deixando, né? Eu acho que então, volta também na questão da educação. Tudo que é novo, o povo tem medo, né? Essa é a verdade. Tudo que o povo não conhece tem medo. Qualquer pessoa, né? Principalmente aqui no Brasil. As pessoas têm medo da mudança. Então chega lá e fala, investe em criptomoedas. E a pessoa, nossa, mas o Bitcoin é do diabo. Já ouvi falar isso, cara. Tá na internet aí, o Bitcoin é do diabo. Cara, da onde tiraram isso que o Bitcoin é a marca da besta, é do diabo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário. O Bitcoin, as criptomoedas, te traz a liberdade financeira, te traz muitos benefícios. Você não vai ser controlado pelo Estado. Você investe o seu dinheiro ali, da forma que você bem quiser, e você não vai ter esse controle do Estado. É uma forma transparente. Foi legal. A gente tem uma pergunta aqui da Camila. Onde você investe na Bolsa Americana? Qual que é a... Não sei se você, né, fica à vontade para falar, né? Não, tá. Onde você investe aí? Eu estou investindo no momento, eu tenho um pouquinho ali do meu capital na Coinbase, que é de criptomoedas, é uma corretora, a maior dos Estados Unidos lá, que ela lançou o capital dela na Bolsa dos Estados Unidos, uns meses atrás. Eu tenho uma fração do meu capital investido nela. Tenho ações da Disney também. Tá? Tenho ações da Amazon, tenho também ações da Tesla, lá nos Estados Unidos, e se eu não me engano é só isso que eu estou no momento, tá? Fiz uma limpa aí, eu tinha algumas ações também do setor ali de petróleo, só que eu acabei vendendo, só que é basicamente isso, Amazon, Disney, Tesla e Coinbase, hoje tá basicamente nisso aí. O seu investimento na Tesla foi justamente por conta do envolvimento deles com as criptos? Foi antes, porque a Tesla, cara, apesar do Elon Musk tá fazendo o que tá fazendo aí com a criptomoeda e tudo, a Tesla, eu acredito nela porque é o futuro. Carros elétricos, isso daí não tem mais volta. Só não é a realidade hoje aqui no Brasil por conta do mercado de petróleo. Então, eles não querem tirar... implantar aqui benefícios, incentivos para a gente comprar carros elétricos barato. Por quê? Porque senão muita gente vai perder dinheiro. O pessoal aí dos grandes petrolíferos, o pessoal aí desse mercado de petróleo, de gás, desse setor, eles são muito influentes. Tem muita gente com muito dinheiro ali e infelizmente eles manipulam o mercado, né? Mas a tendência daqui uns 10 anos, acho que a maioria dos carros aqui vai ser tudo elétrico. Pois é uma coisa tão prática que os caras colocam uma placa solar em casa, tem um abastecedor em casa, você coloca no carro, tira, devolve para casa, é o futuro. É o futuro. Você acredita que em 10 anos, você acha que aqui no Brasil já vai estar assim? Eu tô chutando, eu acho que daqui uns 10 anos, pelo menos uns 50% dos veículos aqui, eu acredito que vai estar já elétrico. Seja elétrico, seja alguma energia renovável, sabe?